Olá pessoal, esse é mais um vídeo meu de cálculo 2 e percebi que eu nunca me apresento, né? Sou professora Débora Bastos, sou professora do IFRS Campus Rio Grande, dou aula de cálculo 2, entre outras coisas. Então aqui eu estou fazendo a questão 2 da minha prova desse semestre, resolvendo para ajudar os meus alunos a fazer a recuperação e pensei que poderia ser útil também para outras universidades. Então, aqui a gente vai calcular o intervalo de convergência de uma série de potência. Somatório de n igual a 1 a mais infinito de menos 1 na n mais 1 vezes x menos 1 na n sobre n vezes 2 na n. Então, para calcular o intervalo de convergência aqui dessa série, a gente sempre começa por D'Alembert, que é um ótimo Deu um errinho aqui, pessoal. Problema na mesa aqui, pessoal, só um pouquinho. Que é o melhor teste de convergência para a gente usar nesses casos, né? Então, a gente tem que calcular o limite de Bn mais 1 sobre Bn, diferenciando de AN, porque AN, na teoria que a gente viu sobre série de potência, AN é a sequência numérica, então seria essa parte aqui, que a gente chama de AN. Quando a gente inclui a parte da série, a parte de potência, aí a gente chama de Bn. Tá? Então, Bn é menos 1 na n mais 1 vezes x menos 1 na n sobre n vezes 2 na n. E Bn mais 1, né? Trocar o n por n mais 1, não o x. Né? Então, aqui vai ficar n mais 1 mais 1. Né? Então, vai ficar n mais 2. X menos 1 na n mais 1. Dividido por n mais 1, né? Que vai trocar o n por n mais 1. E 2 elevado a n mais 1. Então, a gente calcula o limite de n tendendo a mais infinito de Bn, de módulo de Bn mais 1 sobre Bn, porque o D'Alembert só funciona para termos positivos, de uma série positiva. Então, a gente calcula em módulo para eliminar esse problema e trabalhar só com os positivos. Limite de n tendendo a mais infinito, então, de menos 1 na n mais 2 vezes x menos 1 na n mais 1. Agora a Bhaskara late e ela está brincando com a garrafa PET dela. Deve estar fazendo barulho. Então, em módulo por n menos 1 sobre n mais 1, x menos 1 na n. Esse procedimento é muito parecido toda vez que a gente faz por D'Alembert, né? Ó, esse aqui, ó, menos 1 na n mais 2 e menos 1 na n mais 1, que vai tornar a série alternada, a gente pode eliminar por causa do módulo. Então, nem precisa fazer direitinho as simplificações dessa parte aqui, porque como a gente vai estar em módulo, isso aqui vai ser desconsiderado mesmo. Tá? Então, agora sim a gente vai fazer essa divisão de frações, né, numerador e denominador, conservando a primeira. Já vou separar x menos 1 sobre elevado a n mais 1, como x menos 1 na n vezes x menos 1 na 1, divididos por n mais 1, e o 2 na n mais 1 também vou separar em 2 na n vezes 2 na 1, coisa que a gente fez bastante em aula. E multiplicar pelo inverso do denominador. Então, vai ficar n vezes 2 elevado a n por x menos 1 na n. X menos 1 na n a gente vai simplificar, a gente vai conseguir simplificar, e o 2 na n também. O que vai sobrar? Limite de n tendendo a mais infinito, de x menos 1 sobre n mais 1
vezes 2, dentro do módulo. Aí eu vou separar, ó, x menos 1 sobre 2 é constante para o limite que é dependendo de n. Então, eu vou passar multiplicando aqui, módulo de x menos 1, até vou desconsiderar o 2, porque o 2 já está positivo. Então, módulo de x menos 1 dividido por 2, vezes o limite. Ah, faltou um n aqui. Ó, aqui, ó. Que eu disse que ia me corrigir se eu errasse, né? Claro, ó, sobrou esse n também que não foi simplificado. Vai sobrar n sobre n mais 1 do limite. Então, isso sim. Bom, não preciso botar módulo nessa parte, porque já é positiva n sobre n mais 1 quando n tende a mais infinito é positivo. E aí a gente tem que calcular esse limite, né? Então, vamos copiar novamente x menos 1 sobre 2, que é constante, e o limite de n sobre n mais 1, que a gente resolveu várias vezes, também é 1. Então, o limite do teste de D'Alembert é módulo de x menos 1 sobre 2. Isso é igual àquele L de D'Alembert. E o L de D'Alembert diz que ele é convergente se ele for menor que 1. Então, se o módulo de x menos 1 dividido por 2 for menor do que 1, né, a série converge. E se for igual a 1, aí é o caso inconclusivo que a gente tem que fazer por outros testes de convergência. Então, aqui, continuando, eu vou passar esse 2 que está dividindo, vou passar multiplicando. E isso já me dá o raio de convergência. Né? O módulo de x menos 1 menor do que 2 já me diz que o raio de convergência é 2. Então, ó, isso a questão do módulo, como é que a gente resolve? É fácil, se eu fizer como ponto de vista geométrico. Essa série é centrada no 1, né, porque está escrito x menos 1, então é centrada no 1 e tem raio 2, raio de convergência 2. Então, eu considero 2 a menos e 2 a mais. Né? Então, 1 mais 2, a gente vai, esse intervalo de convergência vai convergir até o 3, mas até o 3 aberto. Se o x for 3, o limite dá 1, que é um caso inconclusivo. Tá? Então, aqui ele converge. E converge até subtrair 2, né? Porque o raio de convergência é 2 para a esquerda. Então, a gente subtrai 2. 1 menos 2 menos 1. Então, por enquanto, a gente sabe que o intervalo de convergência é aberto no menos 1 até 3 aberto. A gente agora tem que verificar o x igual a menos 1 e o x igual a 3, que são os casos inconclusivos pelo teste de D'Alembert, para ver se a gente deixa aberto mesmo ou se fecha em alguma extremidade. Então, vamos ver agora os casos inconclusivos. Começando com x igual a menos 1. Então, eu vou lá no BN e troco o x por menos 1. Então, vai dar menos 1 na n, fazer algumas manipulações para simplificar o máximo possível e a gente vê se cai numa série convergente ou divergente. Então, menos 1 na n mais 1. Aqui vai ficar menos 2 na n. A fim de simplificar por esse 2 na n embaixo, menos 2 na n, a gente separa aqui o menos 1 vezes 2, né? Porque menos 2 é menos 1 vezes 2, que está na n. Então, os dois números ficam na n. Então, esse menos 1 na n vai se juntar com menos 1 na n mais 1. Vai dar menos 1 na 2n mais 1, vezes 2 na n, sobre n vezes 2 na n. 2 na n vai simplificar e vai sobrar menos 1, 2 na n mais 1 sobre n. Mas menos 1 elevado
a 2n mais 1 é sempre um número ímpar. Menos 1 elevado a um número ímpar sempre vai ser negativo. Então, na verdade, a nossa série é menos 1 sobre n, que dá a harmônica multiplicada por menos 1. Então, se a harmônica é divergente, multiplicada por menos 1 também vai ser divergente, tá? Porque toda ela vai ficar negativa, né? Vai ficar, por exemplo, se n igual a 1 a mais infinito, a soma vai dar menos 1, menos 1 meio, menos 1 terço, menos 1 quarto, menos 1 quinto, menos 1 sexto, até... Então, isso aqui, essa soma vai dar menos infinito, né? Que é a harmônica com sinal contrário. Então, a gente tem que ver o que acontece agora com o x igual a 3. E uma coisa não implica na outra. O resultado de x igual a menos 1 dar divergente não quer dizer que x igual a 3 vai dar divergente também. Menos 1 eu só sei que continuou aberto, mas a gente tem que ver o x igual a 3. Então, vai ficar parecido com o anterior, menos 1 na n mais 1, substituindo x por 3, agora vai dar 3 menos 1 na n, vai ficar até um pouquinho mais simples de simplificar, menos 1 na n mais 1, por 2 na n, que aí vai simplificar o 2 na n direto, e vai ficar uma alternada, menos 1 na n mais 1 por n, né, que é a série alternada vinculada à harmônica. Então, essa sequência aqui a gente já viu em exemplo que converge. Pelo teste de Leibniz, por exemplo. Porque aqui a n menos 1, ou melhor, no teste de Leibniz o AN é a sua parte positiva, isso aqui tende a zero e a n é uma sequência decrescente. Então, pelo teste de Leibniz, converge. Então, o intervalo de convergência, que é o que estava faltando, é aberto em menos 1 até 3, fechado. Então, todo valor real converge para todo valor de x real maior que menos 1 e menor ou igual a 3. Certo? Até o próximo vídeo com a questão 3.